Dito isso, passo as apresentações para um painel interessantíssimo, dando início aqui aos temas, um dos temas que, para mim, como professor de Direito Administrativo, sem sombra de dúvidas, é um dos mais complexos e que gera, para mim, muitas reflexões, que é a temática da prova do nexo causal na responsabilidade civil do Estado por omissão. Nexo causal que já é difícil na responsabilidade civil, muito mais na responsabilidade civil do Estado por omissão. E, para esclarecer e para nos brindar com o tema, o doutor Atalá Correia, que é doutor e mestre em Direito Civil pela Faculdade de Direito do Lago São Francisco, da Universidade de São Paulo, é professor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, IDP, juiz de Direito no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, e tem uma produção acadêmica também relevantíssima. Doutor Atalá, muito obrigado pela sua presença, a palavra é sua. Muito bom dia, é um prazer imenso estar falando com vocês aqui, professora Paula, doutor Rodrigo. Eu ia dizer, primeiro, para me juntar a todos nessa congratulação desse Rock in Rio da responsabilidade administrativa, da responsabilidade civil do Estado. Certamente, nesse line-up de feras e craques, como disse a ministra Regina Helena, eu sou a banda principiante, mas espero que vocês gostem do meu rock and roll. É um prazer enorme, agradeço ao Procurador-Geral, Bruno, ao doutor Aldi e ao querido colega Anderson, certamente os nossos laços de amizade que me trouxeram aqui. Eu tive a honra de trabalhar com o Aldi muitos anos atrás, e tive o prazer enorme de reencontrá-lo em Brasília quando eu voltei para lá. Vou direto à minha palestra, controlando um pouco o tempo aqui. O tema é dos mais árduos. Certamente é muito difícil falar de nexo causal. Eu vou tentar, talvez, tocar em alguns pontos que os colegas, os ministros, falaram. Queria mencionar também, ministro Og, uma honra muito grande falar para o senhor, para o ministro Cueva. Mas eu acho que, começando do final, o ministro Gilmar, há algum tempo, vem me provocado sobre esse projeto de lei, que ele não mencionou aqui, e me disse, Atalá, quando você voltar, ressalte para o público a importância desse PL 412 de 2011. A história do PL está relacionada ao período que o ministro Gilmar ficou na AGU, e ele iniciou um grupo de estudos que resultou nesse projeto. O projeto antigo não reflete, do deputado Hugo Leal, não reflete o estado da arte, mas é uma das ideias da onde nasceu esse evento, em conversas com o Anderson, com o Aldi, foi justamente retomar essa discussão, e talvez os problemas que nós vimos aqui nesses 3 lindos dias sejam tão complexos que não tenham solução fora de um novo projeto de lei. O projeto fala de responsabilidade subjetiva, fala de objetiva, fala da possibilidade do Estado, como a Inês mencionou, de negociar administrativamente, eu acho um ponto importante, certamente tem muito campo para ser melhorado. Mas é um projeto tímido em outros aspectos. Para poder avançar, então, um pouco dentro daquilo que é o mérito das minhas discussões, a gente tem que pensar quais são as funções da responsabilidade civil. No meu modo de ver, Anderson, a primeira função essencial é identificar o dano. Isso significa que nem toda lesão prática deve ser indenizada. A ministra Regina também mencionou aqui conosco a situação onde há a redução do imposto de importação, algumas pessoas se sentem lesadas. Esse me pareceu um exemplo bastante indicativo de situação onde há uma intervenção do Estado, o dano prático, mas esse dano não é indenizado. Obviamente, além de identificar qual é o dano indenizável, a responsabilidade civil lida com um aspecto subsequente, que é identificado esse dano, transferi-lo a outrem, que suportará os custos. No nosso caso, evidentemente, é trazer para o Estado. Dentro dessa tarefa, a gente tem que lembrar que há sistemas, como na Nova Zelândia, onde não há responsabilidade civil. A ideia de responsabilidade civil não é inerente ao Estado Democrático de Direito. Na Nova Zelândia, Aldi, existe um fundo, um sistema de previdência social, e todo o dano é reparado dentro dos limites estabelecidos naquele seguro. Você quebrou a perna, eles indenizam.
Obviamente, nesse sistema, o problema do nexo causal não aparece. Eles têm outras dificuldades na Nova Zelândia, mas não me parece que seja o caso do Brasil. Então, também nem todo dano deve ser imputado a alguém. Como muito bem disse o ministro Barroso no primeiro dia, o ministro Noronha enfatizou que os recursos são escassos e a gente não pode tirar recursos da população pobre, eventualmente para enriquecer algumas pessoas específicas, ou para reparar danos que, apesar de existentes, não são, talvez não sejam prioritários. Então, dentro desse processo, a responsabilidade civil extracontratual nos dá exatamente o limite do nosso direito. Todo mundo usa essa frase: eu posso exercer o meu direito até onde eu não entro no exercício no direito alheio. A responsabilidade civil cumpre essa função prática de identificar efetivamente até onde eu posso ir, o que eu posso dizer sem ofender os colegas. Existe uma discussão relevante na doutrina se há funções externas à responsabilidade civil, se a função externa deve ser preventiva, se ela deve ser punitiva. E essa discussão não foi tomada nesse seminário, no meu modo de ver, acertadamente, porque a função essencial da responsabilidade civil, que nós não devemos abandonar, é de compensar o dano. Ou seja, não existe responsabilidade civil sem dano, no meu modesto modo de sentir. Mas, se nós formos discutir algo para o futuro e consensuarmos que a responsabilidade civil deve punir sem dano, os pressupostos da discussão são diversos daqueles que nós levamos aqui. Sendo função compensar os danos, a pergunta que se impõe para a responsabilidade civil é como compensar justamente. Quem deve suportar os danos, quem deve suportar o ônus econômico de um dano específico. Obviamente, esse critério, às vezes chamado nexo de imputação, às vezes imputação, a professora Judite Martins Costa menciona que existe uma cacofonia na responsabilidade civil. Nós usamos as palavras culpa, nexo, e às vezes com sentidos diversos. Mas existe esse percurso de identificar quem deve responder pelo dano, eu chamo de imputação. Tradicionalmente, ele é feito por dois filtros. Anderson magistralmente fala do filtros e da sua erosão: a culpa e o nexo. Então, evidentemente, não tem sentido que eu cause o dano à professora Paula e o Aldi tenha que reparar. Isso nos leva à questão do nexo. O nexo serve justamente para trazer alguma justiça para esse processo de imputação de danos. Esse processo é razoavelmente simples, porque, além do filtro do nexo, eu tenho o filtro da culpa. Vale dizer, só deve reparar quem teve culpa. E se Aldi não teve culpa, nessa situação, não deve reparar. Na responsabilidade civil, existe uma outra cacofonia, que é com o termo culpa. Em muitas palestras aqui, não vou entrar nessa discussão, o Sog certamente tratará com muito mais brilhantismo que eu. Mas a culpa, às vezes, tem um sentido subjetivo para identificar aquilo que eu poderia prever e deixei de prever. A culpa, às vezes, é indicada como o padrão do homem médio, exatamente aonde é que eu posso fazer algo de forma diligente ou negligente, e, às vezes, a culpa é também identificada com a palavra culpabilidade, que, dentro do direito penal, eles separam direitinho: culpabilidade é reprovabilidade da conduta, ou inexigibilidade de conduta diversa, ou exigibilidade de conduta diversa. Então, a culpa, no direito privado, e também aqui nessa nossa esfera, ela traz muitos conceitos juntos, e a gente faz essa análise toda misturada, é diferente do direito penal, que é etapa por etapa. Isso causa algumas dificuldades. Mas, de fato, a culpa vai dizer aquilo que eu posso fazer. Se eu fiz algo de forma diligente, mas causei dano a outrem, esse dano não vai ser reparável. Mas, se eu fiz de forma negligente, causando dano, aí sim deve haver reparação. O problema todo, se esse sistema é razoavelmente bem montado, o problema todo aparece quando a gente abre mão da responsabilidade com culpa e passa para a responsabilidade objetiva. Dentro desse processo, subsiste apenas um único elemento para tratar da justiça da imputação,
que é o nexo causal. Então, qual é o conceito de causa? Na natureza, nós usamos, ou nas ciências naturais, nós usamos o conceito... na realidade, a causa tem a ver com determinismo. Então, o que eu faço que determina um resultado antes? O que acontece antes que necessariamente determina um resultado ou um efeito posterior? Então, o problema da causa é um problema de determinística. De modo muito intuitivo, nós fazemos um raciocínio chamado conditio sine qua non, que é, se eu, hipoteticamente, retiro um antecedente, e o consequente já não acontece mais, eu tenho que essa antecedente é determinante para a ocorrência do consequente. Portanto, essa é uma causa e ela deve ser considerada. Esse é o critério que separa causas de não causas, do modo naturalístico, e ele é relevante sempre. O problema é que a realidade é muito complexa, são muito complexas, e a gente precisa enriquecer esse conceito de causa de formas, de diversas formas. Eu vou mencionar rapidamente aqui por que o critério de causalidade falha como um bom critério de imputação e justiça da responsabilidade civil. Você tem problemas muito complexos na realidade. A causalidade é um critério simplista. A maioria dos atos aos quais todos nós estamos sujeitos decorrem de múltiplas causas. E a gente, sem raciocinar, nós, ordinariamente, cortamos a realidade em pedaços pequenos dentro da nossa análise e, portanto, a gente acha que é simples algo A causou B. Mas alguns exemplos podem nos ajudar. O câncer no fumante. A gente sabe que existe uma correlação estatística daqueles entre que fumam e aqueles que têm câncer. Mas é muito difícil demonstrar efetivamente que o câncer de uma pessoa decorre com relação de causa e efeito por conta do fumo. Muitas pessoas que não fumam têm câncer. Muitas pessoas que fumam nunca têm câncer. Danos ambientais. O ministro Cueva falou inteligência artificial, um drone. Quem é que causa o drone? É a pessoa que fez o software, a pessoa que controla o software, é o proprietário do drone. Isso se reflete também no carro automático. Existem problemas onde a gente sabe que muitas pessoas podem ter causado o dano, mas a gente não consegue estabelecer essa relação de causa e efeito. O desembargador, e atuou um tempo no STJ, Vasco de la Justina, tem um livro sobre esse tema, ele é muito interessante, lembra que uma festa no Rio Grande do Sul, haviam vários caçadores com armas, disfarçados, e davam tiros nessa festividade num carro alegórico. Mas uma dessas armas não estava com bala de festim, estava com a bala efetivamente, essa bala atinge uma pessoa, e se propõe ação contra todos aqueles que estavam ali naquele carro. E o Tribunal do Rio Grande do Sul reconhece uma chamada nexo causal alternativo, ou seja, responsabiliza todos aqueles que estavam fantasiados, e não apenas um deles. Essa é uma regra que não acontece só no Brasil, acontece teoricamente, né, ela não é legal, uma aplicação da jurisprudência, e serve para resolver esses casos de responsabilidades coletivas. Existe há vários estudos na Europa, mas tem um que eu gosto mais, que é o Principles of European Tort Law, um estudo de vários juristas que propõe regras para padronização do direito europeu. Eles usam duas teorias do nexo, a teoria da equivalência das condições, mas para situações coletivas eles adotam a causalidade alternativa, por exemplo. Então, num projeto de lei, a gente precisaria investigar se ela é aplicável ou não no nosso sistema. Então, eu não precisaria ter falado isso, bastaria dizer, o Anderson já disse com muito mais sapiência que eu, erodem-se, eu não sei se a conjugação é correta, mas os filtros de culpa em nexo são filtros que nos levam a várias dificuldades. Imaginemos só no caso da responsabilidade objetiva, para ficar claros para todos, se eu mato alguém com uma arma,
Naturalmente, se eu não tivesse arma, sou muito fraco, muito covarde, não tenho nenhuma capacidade de luta, sem arma de fogo eu não mataria. Obviamente, aquele que fabrica a arma, ao fabricá-la, cria um risco na sociedade e esse risco necessariamente está, se ele não fabricar arma, eu não posso comprar, se eu não posso comprar, também não posso matar. Então, vejam que uma relação de responsabilidade que poderia ser objetiva leva a responsabilizar uma pessoa que, de fato, não tem nada a ver com essa morte. Parece estranho para a gente responsabilizar o fabricante de arma pela morte de alguém. A gente poderia ter N exemplos sobre essas dificuldades. Mas o nexo causal, a minha mãe me colocou no mundo, meu pai me colocou no mundo, eu matei alguém no Rio de Janeiro, mas foi o Audi que me convidou, o Audi pode ser responsabilizado. Então, quando eu começo a olhar pela equivalência das condições, eu começo a responsabilizar potencialmente muita gente. Isso leva a questão do direito à pergunta: é justo que assim seja? E a resposta é basicamente não. Nós temos duas formas de controlar essas dificuldades. A primeira é enriquecendo o conceito de nexo. A segunda é enriquecendo o conceito de risco. Quando a gente trata o conceito de nexo, eu posso falar de causa adequada. O STJ tem utilizado a teoria da causa adequada em muitas situações para dizer, olha, efetivamente, nesse meu exemplo hipotético, quem mais fez para que houvesse o resultado morte foi a Atalá, e o fabricante, o Audi, outras pessoas, embora tenham colaborado de modo fático para isso, não tem causas decisivas aí nesse processo, de modo bastante simplificado. Um desses famosos 3 casos que o STF decidiu, analisou uma situação de responsabilidade civil do Estado sobre a fuga do preso. Então, vejam, nós temos várias dificuldades no caso da fuga do preso. Nós temos aberto, semiaberto e fechado. Mas os 3 casos lidavam com a situação de presos em regime fechados, que se tornam foragidos. Então, imaginemos que eu tenha ainda 10 anos de pena para cumprir, mas eu foragi do sistema prisional. No 9º ano, eu mato alguém. Isso gera ações contra o Estado, os senhores sabem melhor do que eu, onde o raciocínio a responsabilidade do Estado é objetivo. Se o Estado tivesse prestado bem o seu serviço, tivesse mantido essa pessoa encarcerada, ela não estaria fora. Se ela não estivesse fora, não estava roubando, não estava matando, portanto, o Estado responde. Isso traz um dilema tão grande que o STF, em 3 decisões, são muito mais que 3, o Audi sempre me lembra disso, vai e volta. Inicialmente, o ministro Moreira Alves, no caso mais tradicional, diz não, a causalidade é próxima. Ou seja, o ministro usa aquilo que está expresso no Código Civil, artigo, me esqueci, acho que é 403, né, dizendo que a causa é próxima e direta. Ou seja, vale aquilo que mais proximamente causou o dano. Essa ideia da causa direta ela remonta ao direito romano. No direito romano, na Lex Aquilia e na aplicação da Lex Aquilia, tinha uma regra de corpore ad corpum. Como os romanos não tinham métodos científicos para identificar quem causou algo a alguém, a própria ideia de causalidade é uma ideia científica muito mais moderna do que o direito romano, diz que os romanos só reparam os danos se eu causo corporalmente a alguém, ou seja, se eu com o meu corpo, ou com uma espada, ou com um objeto, causa uma lesão na professora Paulo. Então, a ideia de um corpo encostando no outro era significativa da causa, e daí vem a ideia de causa direta, entra no Código francês, entra no Código brasileiro, e ela simplifica barbaramente a realidade das múltiplas causas, considerando só aquelas mais próximas. E a pergunta, será que algo que acontece 10 anos depois da fuga é uma causa próxima? O ministro Moreira Alves, no primeiro caso, disse não. O ministro Joaquim Barbosa, no segundo caso, disse, olha, a ideia da responsabilidade é indenizar o máximo possível para que a justiça seja feita. E lança a mão apenas da equivalência das condições. Recentemente, no terceiro caso, o ministro, salvo engano,
Marco Aurélio, lidera novamente o STF para voltar para a causalidade direta, e ela volta a limitar esse sentido. Nos casos de responsabilidade ambiental, o STJ tem insistentemente dito que precisa de causa, essa primeira observação, e que essa causalidade é adequada. Então, a gente, se fizer uma pesquisa, vai achar jurisprudência para todo o gosto. Nós temos decisões falando de equivalência de condições, decisões falando de causalidade adequada, de causalidade próxima. Qual teoria nós adotamos? Né? O Anderson, na primeira edição do livro dele, diz que a teoria da causa estava se enfraquecendo para que o máximo de danos fosse ampliado. Mas essa última decisão, Anderson, do STF, mostra como a ampla amplitude da cláusula de dano, assim como o conceito de nexo, levou o STF a usar a teoria da causalidade para reduzir a amplitude dos danos reparáveis e não para ampliá-los. Então, a gente não tem alguma dificuldade para interpretar o que os tribunais estão fazendo de fato. Eu tinha muitos casos, eu não vou falar. Tem um caso do médico que receita, tem muitas situações interessantes sobre esse tema. Mas a pergunta é, será que precisamos de uma dessas teorias para responder os problemas? Nós temos várias respostas para isso. Uma primeira resposta é não. Os tribunais têm discricionariedade, que parece ser uma resposta ruim, porque o juiz faz o que quer. E a ideia que o juiz faz o que quer não é muito correta. A segunda resposta é nós precisamos de uma teoria única, e aí você acaba trazendo justiças concretas para diversas situações. A terceira resposta, que eu acho que é a mais correta para esse dilema, é os juízes têm certa discricionariedade para, segundo os princípios e funções da responsabilidade civil, aplicarem uma ou outra teoria que faça a justiça do caso concreto. Então, aqui, de fato, nós estamos dentro de um problema de justiça de caso concreto. Acabou meu tempo, já falei 20 minutos, eu queria trazer só duas ideias. A primeira ideia é que você pode resolver o problema dessa dificuldade de imputação por outros caminhos. O primeiro caminho é a ideia de risco. Muitos autores de direito administrativo, os dois principais, Elísio Lopes Meirelles e Celso Antônio Bandeira de Mello, dizem que a responsabilidade objetiva do Estado decorre apenas de um ato lícito, nexo e dano. Essa ideia não é, no meu sentir, a mais correta, porque existem riscos legítimos e riscos ilegítimos. No meu exemplo da arma, a gente poderia dizer o seguinte, que esse risco de fabricar arma é legítimo. Dentro dos vários exemplos que a gente mencionou aqui, a situação da construção de uma ponte, que causa dano a alguns, mas não causa danos a outros. O Estado constrói uma ponte que degrada certa área, que traz prejuízo para certas pessoas, ela é um risco ilegítimo. Redução de imposto é um risco legítimo. Então, ter riscos que são aceitos e riscos que não são aceitos é uma outra possibilidade de resolver esse problema. E, no meu modo de ver, seria o melhor caminho. Se eu fosse legislador, eu diria que o Estado responde por alguns riscos, mas não por outros. No caso da fuga, ele responde por riscos que é isso mais ou menos que o STF vem nos dizendo, por risco de danos que ocorrem durante a fuga, mas não anos após a fuga. Uma outra possibilidade é trazer para o nosso sistema a ideia alemã de escopo de proteção da norma. É algo também mais desenvolvido na Europa, que vai dizer assim, toda vez que acontece, isso vai ser decisivo para a omissão, ministro Ogre, no meu modo de ver, a omissão pode ser bem coadunada com a ideia de responsabilidade objetiva, desde que você tenha essa noção de riscos legítimos e ilegítimos.
porque aí você sabe que o Estado não fez algo que ele deveria fazer para evitar certo risco. Isso levaria a identificar dentro das omissões aquilo que é possível e o que não é possível. De novo. Então, se eu imagino que o Estado sempre tem um dever, o professor Paulo Bonet falou isso muito bem, de conduta, de proteger de certos direitos, ele falou só dos direitos fundamentais, mas certamente há muitos outros. Toda vez que o Estado viola esse direito, ele deve ser responsável. A ideia do escopo da norma de proteção é identificar que, às vezes, tem danos que estão fora desse escopo. E aí o Estado não deve indenizar. O Fernando Noronha fala muito bem disso, exemplifica como a teoria do escopo da norma fala, o Anderson fala no livro também dele, de modo que teria muitas coisas para aprofundar, mas eu esgotei meu tempo. Eu gostaria de deixar essas sementes de inquietação com vocês, e certamente seria um prazer avançar na discussão. Me coloco à disposição de todos por e-mail, por WhatsApp, o que vocês acharem necessário. Eu devo publicar um texto sobre isso também, mando aos prezados colegas. Muito obrigado, prazer enorme estar falando com todos vocês.